Cumprimento a todo o Pai do Senhor Jesus. Amém. Vocês que nos visitam hoje são muito bem-vindos nessa noite. Vocês que nos acompanham pelo canal, seja muito bem-vindo. É muito bom estar nessa casa. Mas, irmãos, eu sou muito grato a Deus de estar aqui. Porque um dia eu pensei em não congregar mais. Diante de tanta coisa errada que a gente tiver dentro das igrejas. E eu orando ao Senhor, descobri essa igreja pelo canal do YouTube. E eu fiquei acompanhando, foi durante a pandemia. A minha esposa resistiu um pouco, mas orando ao Senhor, a minha esposa resolveu vir. E aqui estamos, mais ou menos uns 3 anos e pouco. E é muito bom, tenho aprendido muito nesse lugar. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja Cristã Voz da Verdade, as minhas pernas tremiam. Tamanha era a emoção de estar num lugar que ensina a palavra verdadeira. Então quero que os irmãos fiquem à vontade para glorificar o nome do Senhor. Amados irmãos, a gente vai trazer a palavra hoje, Salmo 91. Todos conhecem muito bem, é aquele salmo que geralmente ficava aberto nas nossas casas, onde aquela página ficava totalmente amarelada e a restante da Bíblia toda branca. Inclusive na minha. A gente acreditava que o Salmo 91 estando aberto, ele mudava a nossa vida e não é bem assim. Todos abriram, amados? Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. A língua vai prender um pouco, tá, irmãos? Eu sou um ex-gago. Eu era gago de fechar o olho para falar. E o Senhor fez esse milagre na minha vida. De tão tímido que eu era. Amados irmãos, eu tenho uma relação com Salmos muito boa. Eu já contei aqui um testemunho para os irmãos. Durante a minha juventude, eu jogando bola na rua, eu não era cristão. E eu andando na rua, jogando bola, me deu uma dor da nuca e foi até aos pés. Eu parei de jogar bola, fui para casa todo reto. Quando eu me sentei na sala, eu não me levantei mais. Fiquei noites sem dormir. Durante muito tempo, eu fiquei sem conseguir dormir, porque o meu corpo relaxava, e quando relaxava eu sentia muitas dores, eu fiquei dias sem dormir, irmãos. E quando eu comecei a andar, eu andava curvado, eu andava todo, a ponta das minhas costas ficaram inchadas. Eu fui em vários lugares. Quando você tem um problema e você não conhece Cristo, aquilo que passa para você, você aceita, você quer provar, você quer ser curado. E eu fui num centro espírita, tomei aquele banho, um banho muito fedorento, né, e nada adiantou. Eu fui numa igreja católica, também não tive resultado, e fui também numa igreja, num culto evangélico, na casa de um irmão.
ele soube do meu problema, ele falou, vai lá que eles vão te orar. Foram lá, me ungiram com azeite. E dali então, amados, nada aconteceu. Então meu pai me deu um livro de Salmos. Ele falou, filho, esse livro aqui está dizendo que ele cura várias coisas. Então eu me apeguei naquele livro. Enquanto os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai estavam dormindo, eu estava às lágrimas na noite. É assim na nossa vida. Enquanto muitos dormem, só Deus sabe a dor que nós sentimos. Nós temos a nossa particularidade, aonde ninguém pode resolver o nosso problema, somente Deus. Então, nós choramos e Ele vê, Ele ouve o nosso clamor. Então, quero que os irmãos creiam nessa noite. O Senhor, Ele está vendo as suas lágrimas. Ele ouve o teu clamor. Ainda que você sinta que nada está acontecendo, está sim, amado. É um tratamento que Deus tem conosco. E eu passei por esse tratamento muito doloroso. E eu peguei aquele livro de Salmos, eu comecei a ler, eu chorava todas as noites. Eu me apegava ao livro de Salmos. E da noite para o dia eu fui curado, a ponto de eu me levantar e não sentir mais nada. Eu tomava Proferid todos os dias. A minha avó era enfermeira. Todos os dias eu ia encurvado até a casa dela e ela aplicava uma injeção de Proferid. Zero de resultado, irmãos. Nada acontecia, nada mudava. Então eu entendi que o Senhor queria se apresentar a mim. E ali eu tive uma grande experiência com Deus, aonde eu enxergo o poder que esse livro tem. O livro de Salmos, esse Salmo 91, onde muitos acreditam que basta estar com a página aberta para que algo aconteça, ele é um livro poderoso, que deve ser lido, compreendido e praticado, para que venha ter resultado nas nossas vidas. Então, a necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus, ela existe. Porque essa palavra, amados irmãos, um simples livro, mas que muitos querem tirar da nossa casa. Cristãos são perseguidos só por ter uma palavra dessa na sua casa. Pessoas são mortas por lerem a palavra de Deus. E por que perseguem tantas pessoas? Eu vi uma vez na África uma menina onde levaram seu pai preso porque acharam uma Bíblia, um simples livro. Para eles, para nós é algo poderoso. E por que perseguem tanto? Porque esse livro, ele te leva para o reino. E esse mundo é das trevas. Esse mundo não tem interesse nenhum que nem eu nem você vá para o reino de Deus. Esse mundo só tem o interesse de nos destruir. Esse livro foi o livro que restaurou o meu casamento. Esse livro foi o que me tirou das drogas, da bebedeira, do adultério. Esse livro é um livro poderoso. E você necessita acreditar que esse livro aqui muda sua vida. Então, amados irmãos, o Salmo 91 é um livro muito longo. Então, nós vamos tentar falar destrinchar o que a palavra de Deus quer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Onipotente, descansará. Quando a Bíblia diz assim, aquele que habita, ela quer dizer aquele que se assenta. Habitar é você permanecer. É aquele que chega, conhece Deus, habita, permanece, não sai, você está disposto a aprender. Você não quer mais sair dali. Então, aquele que está disposto a aprender com a palavra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando diz o esconderijo é um lugar secreto, irmãos. O esconderijo de Deus é a minha relação com Deus, é a sua relação particular com Deus. Eu creio que todos que aqui estão tiveram um tipo de situação onde você entendeu que era Deus falando com você. Amados irmãos, há lugares na nossa vida que ninguém pode chegar. Eu fiquei durante muito tempo passando por situações difíceis e ninguém podia resolver o meu problema. E por muitas vezes eu culpei as pessoas de estar sozinho, de não conseguir um milagre, ninguém me ajuda. Era Deus
estava tratando comigo. Ele estava me atraindo para o esconderijo dele. O esconderijo nos esconde da vontade de pecar. O esconderijo do Altíssimo é aquele que nos protege desse mundo mal. Então, amados irmãos, situações que acontecem nas nossas vidas, ninguém pode te ajudar. Somente o Senhor. Só Ele tem acesso ao fundo da sua alma. É lá que Ele cura, é lá que Ele trata, é lá que Ele liberta. Então, você precisa estar atento a isso. Você vai entender, como aqui alguns já entenderam, que aconteceu uma situação e era Deus falando com você. É assim que acontece. É assim que Deus se apresenta. Ele fala de uma maneira que só nós entendemos. E diz assim no versículo 2: Ei do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, a primeira chave que nós encontramos aqui, de habitar no esconderijo do Altíssimo, é confiar no Senhor. A confiança que nós temos que ter nessa palavra. Há situações que nós passamos e nós queremos agir pelos nossos braços. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia em si próprio, que confia nas suas forças, na sua capacidade, na sua experiência. Então nós devemos primeiramente confiar no que a palavra de Deus diz para nós. E a fé vem em ouvir a palavra de Deus. E o que tem acontecido? Hoje muitas pessoas não acreditam que pode ser curada. Muitas pessoas acreditam que não pode ser liberta. Mas a palavra diz ao contrário, ela diz que cura, ela diz que liberta. E se ela diz, é porque é verdade. Deus não é um Deus mentiroso. Ele é um Deus poderoso. Ele é onipotente. E essa crença nós temos que ter. O que acontece aí fora, isso não pode gerar dúvida no nosso coração e na nossa mente. Porque quando ouvimos as dificuldades que acontecem, nós geramos dúvida no nosso coração. A palavra ela tem muito poder. Durante a Covid, eu peguei Covid e todos os dias eu via na televisão, morre 1.000, morre mais 1.000, morre mais 1.000. E aquilo me apavorou, a ponto que eu peguei Covid e recebi a mensagem da enfermeira que o meu pulmão estava 75% tomado. E aquilo me apavorou, a ponto de eu reunir minha família, chorei, dei senha do cartão, me despedi. E aí eu fui fazer um novo exame. E nesse novo exame, uma médica chegou para mim: você não vai morrer. Ela falou para mim. Amados irmãos, no outro dia eu estava bem, porque a palavra tem poder. Aquilo que sai da minha boca e da sua boca tem poder, tanto para matar, quanto para gerar vida. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Então nós devemos nos encher, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós somos parteiros e não coveiros. Nós temos que gerar vida e não morte. Então aquilo que sai da nossa boca tem que gerar vida àqueles que nos rodeiam. Então nós devemos conhecer muito bem e confiar. Você lembra que quando Moisés sobe para aquele monte que Josué está lá guerreando, Moisés ele levanta as suas mãos, e quando ele levantava as mãos, o povo de Deus vencia. Quando ele abaixava suas mãos, o povo de Deus ia perdendo a batalha. E aí vem U e Arão, seguram as suas mãos, trazem uma pedra, aonde Moisés se senta. Ele descansou no Senhor. E ali Deus deu vitória. Descansar não significa que você tem que parar de lutar. Aquela pedra era Jesus. Então nós descansamos no Senhor, confiando nele, e continuamos a guerrear. Então descansar não é você abandonar a espada nem a batalha. É você confiar no Senhor. Você confiar que Ele vai te dar vitória, que Ele vai te direcionar.
Entende, amados? Vamos continuar. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amados irmãos, certamente Ele te livrará do laço. Laço de quem? Do passarinheiro, do caçador. A sua vida. Aquele que quer nos afastar do reino de Deus. Aquele que fez para nós. Então, a Bíblia diz que o leão, ele rodeia buscando a quem possa tragar. Vai rodeando, ele vai observando, buscando. Geralmente os fracos e doentes. Quando você vê naqueles filmes selvagens, né? O leão, ele fica de longe, observando os animais que estão fracos e doentes, que se tornam presa muito fáceis para ele. Então é o caçador. Mas a Bíblia diz aqui que ele cria um laço, o laço do passarinheiro. Eu tenho uma calopsita e ela fica solta. E eu estava com meu sogro e ele falou: ali, Júnior, o passarinho estava comendo do lado de fora e agora foi lá para dentro da gaiola para comer o que está lá dentro. Eu falei: sogro, esse é o laço do passarinheiro. Tudo bem que o laço é aquela cordinha, né? Quando a gente quando era criança, a gente criava aquela cordinha, eu fazia muito isso. A gente teve infância, né? Quem é da minha geração, e a gente botava aquelas comidinhas, né? Enfileirada, e dentro da armadilha a gente colocava o banquete. E aí vinha aquele pombo, ia devagarzinho comendo, quando chegava a gente puxava e prendia o bicho. Claro que a gente soltava depois. Então assim é o laço do passarinheiro. É assim que o caçador age. Ele coloca as migalhas. E a gente vai comendo as migalhas que ele coloca para nós. E aí, essas migalhas, eles nos levam num lugar onde tem algo muito maior. E as migalhas são boas, elas são saborosas. Foi assim com Adão e Eva. Ele nos dá algo prazeroso, não é algo ruim, é algo que nós gostamos. E aí nós vamos caminhando para o banquete. E aí quando a gente chega perto do banquete, que a gente começa a se deliciar do banquete, ele nos prende. Foi ou não foi assim com Adão e Eva, irmãos? Criou dúvida, apresentou um fruto que era bom aos olhos, saboroso, e aí quando comeu, achou que Deus estava mentindo, e olha como é que está o mundo hoje. Amados irmãos, o que acontece dentro do laço do passarinheiro? Você bebe o que te dão. Você é levado para onde Ele quer que você vá. No laço do passarinheiro, você não gera vidas. No laço do passarinheiro, você é impedido de caminhar. No laço do passarinheiro, você muitas vezes se torna prisioneiro sem saber que é prisioneiro. Porque você tem água, comida, você tem teto, você tem alguém que cuida de você. Mas você é escravo. Você está preso, aprisionado. Então você fica dependente do caçador. É ele quem determina o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. E eu quero dizer que por muitos anos, amados irmãos, dentro da igreja, eu achei que era livre. Eu achei que eu fazia aquilo que agradava a Deus. Mas eu era um pecador consciente. Eu pecava, irmãos, e eu sabia que estava pecando. Só que da mesma maneira que eu achava que ninguém via, eu achava que Deus também não estava vendo. Quando nós pecamos, a gente vê, não tem ninguém vendo, isso nos dá, nós ficamos mais à vontade para pecar. Só que é Ele quem nos guarda, é Ele que tudo vê. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Eu escondia da minha esposa, eu escondia do pastor, eu escondia dos meus amigos, mas dele eu nunca escondi o meu pecado. A ponto de eu ir
visitar uma pessoa que estava endemoniada. E aí eu fui lá para conversar com a pessoa estava possessa, amados. E eu cheguei pertinho dela e ela cuspiu na minha cara. E ela falou assim: você, né, que é o meu cavalo. Dentro da igreja, irmãos. Crente. Crente, mas não praticante. Tem muitos assim. E eu olhei para o lado, eu falei, ainda bem que ninguém tinha ninguém perto. Eu fui envergonhado perante o Senhor, mas não perante as pessoas que estavam comigo. E eu entendi. O meu cavalo, o cavalo é aquele que leva aonde você sobe em cima do cavalo, é você quem determina para onde o cavalo vai. É você que domina ele. E eu entendi que havia alguém montado em mim, e eu fazia tudo que ele queria, mesmo estando dentro da igreja. Não brinque com Satanás, irmãos. Não brinque com o pecado. Destrua o pecado. Se você não destruir, ele vai destruir você. Quase me destruiu, quase acabou com a minha família. Quase acabou com a minha vida. E é por isso que eu não saio daqui. É Ele que me guarda. É Ele. Irmãos, se o Espírito Santo sai de mim, acabou a minha vida. Acabou, eu mergulho no pecado, irmãos. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito com a leitura, com a palavra, com a oração. Não brinque com essas coisas. Não deixes que as coisas desse mundo venham te distrair. Isso é um culto em família. Eu aprendi isso. Os problemas de casa nós resolvimos no culto em família, que nós usávamos a palavra para corrigir uns aos outros. Então há muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que são prisioneiras. Aquelas pessoas que eram no Egito. Por que Faraó não matava eles? Interessante, mantê-los escravos. Satanás nos quer como escravos. Porque enquanto nós estamos vivos e negamos a palavra do Senhor, negamos o nosso Cristo, o sacrifício de Cristo, se entristece o nosso Deus. É por isso que Ele não nos mata, mas Ele nos aprisiona. Então, se você é escravo de Satanás hoje, a escolha é sua. É você quem decide se você vai continuar sendo escravo ou não. Seja escravo de Cristo. Seja como Paulo. Aconteça o que acontecer. Batalhe com esta palavra aqui. Hoje a gente vê tanta coisa, tanta meninice. Paulo tomava uma surra e depois ele ia lá e ele se alegrava porque ele dava graças a Deus. Porque apanhou por causa de Cristo. Ele se alegrava com aquilo. Eu já estou um tempo na igreja, eu vejo tantas pessoas, porque não deu uma boa noite, sai da igreja. E Paulo apanhando, por causa da palavra ele permanecia. A palavra de Deus te fortalece. A palavra de Deus te amadurece. Você não larga Deus por qualquer coisa. Conversando com um rapaz uma vez, enfiado na bebida, ele falou, me decepcionei com a igreja. Eu falei, com o mundo não? O mundo ainda não te decepcionou? Ele falou, eu estava na igreja e o pastor falou que eu ia dar uma caixa de som para a igreja. E você largou Cristo por isso, irmão. Eu falei, amado, essa conversa pode dar certo com a tua esposa, com a tua mãe, com os teus irmãos. Lá, no julgamento, perante Deus, não vai funcionar não. Essa desculpa para pecar, isso pode funcionar comigo, com Deus não funciona. Pessoas morreram para que essa palavra existisse, pessoas sofreram. Crianças foram mortas. Eles não negaram a Cristo. Acesso a essa palavra. Então foi com muita dor, foi com muito choro, foi com muito sofrimento para a gente largar Cristo com tanta facilidade. Permaneça firme, amados. Amadureça. Nós somos chamados para uma missão. O Senhor não se alega com os covardes. Temos que permanecer firmes. Vamos cumprir nossa missão, para que um dia a gente vá e glorifique o nome do Senhor, lá no teu reino. Permaneça firme, irmãos. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não abandone Deus. Não abandone a missão que Deus colocou nas suas mãos.
tem algo que só você pode fazer. Deus não depende de nós, mas Ele conta com nós. Não ouse chegar perante Deus de mãos vazias. Cumpra a sua missão. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Nós não vamos enterrar esse chamado. Continuando, diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Amados irmãos, quando diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas. Quando nós vamos lá para o livro de Ruth 3:9, eu vou falando para a gente ganhar tempo, não precisa nem colocar. Diz assim, vamos ler o 8. No meio da noite, o homem acordou de repente, sentou e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, tua serva. Estenda tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Mas, irmãos, o ato de você cobrir alguém com a capa naquela época é o ato de você possuir aquela pessoa. Quando você cobria, quando alguém era coberto com a sua capa, você estava debaixo da vontade daquela pessoa. Então, quando você permite que as penas do Senhor estejam sobre você, você pertence a Deus. Você está debaixo das suas vontades. Não importa o que tu diga, não importa o que as ideologias digam, você cumpre a palavra de Deus. Você pertence, você é a propriedade exclusiva de Deus. E vai falando mais, que debaixo das suas asas estarás seguro. Quando nós falamos de asas, isso me leva lá para o livro de Números. Números, capítulo 15, no versículo 32. Ouve sua história, diz assim: estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam, apanhando lenha, trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, e o puseram sob guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Portanto, toda a comunidade levou para fora do acampamento e o apedrejou. Então esse homem, ele descumpriu. Ele descumpriu a palavra de Deus. Essa é a gravidade de você descumprir o que a palavra diz. Isso mata, isso te leva à morte. Morte espiritual. Ou talvez morte eterna. Então, o Senhor no versículo 37 diz assim: Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que por todas as suas gerações façam franjas nas bordas das vestes, e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes, e não sigais o vosso coração. Olha isso, amado. Se lembrar dos mandamentos do Senhor e não seguir o seu coração, nem vossos olhos, com os quais andais adulterando. Então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos e sereis consagrados ao vosso Deus. Então o homem cometeu um pecado, ele transgrediu a lei de Deus e o Senhor manda que apedreje ele. E o Senhor pede para que venha bordar algumas franjas nas suas vestes. Isso até hoje em Israel acontece. Quando você vê as pessoas indo lá para a sinagoga para poder ir orar, toda vez que eles vão orar, eles usam aquela manta, é o talit. E esse talit é usado até hoje. E na ponta do talit tem essas franjas, que é chamada tzitzit. Então, essas franjas, elas servem como memória. Quando o povo de Deus olhava para aquela franja, eles se lembravam que tinham que cumprir os mandamentos de Deus. Quando nós vemos a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela fala assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Olha isso, amados irmãos. Ela
ela toca na orla das vestes do Senhor e ela é curada. Mas, amados irmãos, de onde que ela viu isso? Malaquias 4:2 diz assim, ó. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Trazendo salvação debaixo de suas asas. Ela acreditou nessa palavra, irmãos. Ela sabia, primeiro ela creu que Ele era o Cristo, que Ele era o sol da justiça. Então nós devemos reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Quando ela reconheceu, ela praticou. Ela, como é que se toca na orla das vestes do Senhor? Se humilhando, deixando a nossa vontade de lado, cumprindo os mandamentos, se lembrando dos mandamentos do Senhor. E ao se lembrar dos mandamentos, há um arrependimento, há um pedido de perdão, onde ela toca e é curada, porque ela acreditou nessa palavra. Quando nós vemos, amados irmãos, quando Davi vai lá, tem um trecho da palavra de Deus, lá em Samuel, que quando Davi corta a orla do manto de Saul, diz assim, 1 Samuel capítulo 24, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, este é o dia qual o Senhor te disse, eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, farás com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se de mansinho, cortou uma ponta do manto de Saul, cortou a franja da manta de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a ponta do manto de Saul. Hoje, amados irmãos, quando um judeu morre, é cortada. Essa franja ela é colocada em 4 pontas do manto. Então, ou eles cortam uma ponta ou cortam as 4. Porque depois que morreu, não tem como mais cumprir os mandamentos do Senhor. Nesse momento aqui, amados irmãos, rei Saul, ungido por Deus, Davi corta a ponta da manta de Saul. Ele corta a franja. Isso aqui significa que ele está tirando o reinado que Deus colocou nas mãos de Saul. O reinado que Deus confiou a Saul. Saul estava morto, mas era rei. Era líder. Quantos estão assim, amados irmãos, dentro das igrejas? Achando que está vivo, achando que está de pé, achando que está com Deus. Mas está tendo as suas franjas cortadas. Isso aqui é morte, irmãos. A ponto de Davi se entristecer. Porque a palavra diz que nós não devemos nos alegrar com a queda dos nossos irmãos. E hoje é uma facilidade muito grande em chorar com os que choram. Mas é uma luta para se alegrar com os que se alegram. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra, ainda aqueles que ferem a palavra de Deus, nós não temos que ver isso com alegria, irmãos. Nós temos que nos entristecer, porque alguém se deixou levar para as atrações desse mundo, com ego, com sucesso, com a fama. Então Davi corta, representando a morte, a tirada do reinado de Saul, e ele se entristece. Esse é o papel do servo de Deus, não se alegrar com a derrota daqueles que nos querem mal. Nós devemos orar uns pelos outros. Você acredita, irmãos, que quando vai alguém até você para tirar a tua paz, seja no trabalho, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, o Senhor está permitindo, porque você tem algo que Ele necessita. Eu e você, nós temos algo que eles necessitam, as nossas orações. São pessoas muitas vezes perdidas, cegas, iludidas por esse mundo, a qual nós achamos que é o inimigo que está trazendo, e realmente é, mas com a permissão de Deus, porque nós temos algo que Ele precisa. Tem servo do Senhor aqui? Então nós devemos orar uns pelos outros, até por aqueles que nos querem mal. Então quando alguém chegar até você,
seja para tirar a tua paz, para te afrontar, ore por ele. Foi assim com aquele gadareno. Quando Jesus pisa naquele lugar, o gadareno curva ele. Porque ele foi até Jesus, porque Jesus tinha algo que ele precisava. Ele precisava de libertação. Nós guerreamos de maneira espiritual. Fui na casa de um irmão uma vez, aí a vizinha colocou uma música espírita, né? E ele correu. Eu falei, ele foi para onde? Ele foi ligar o louvor alto, que a mulher liga lá a música alta, ele liga o louvor alto. Mas não é assim que se guerreia. Não é dessa maneira. É orando. Aquela mulher usou a estratégia que Satanás deu a ela. Nós devemos usar a que Deus nos dá. E a estratégia que Deus nos dá é a oração. É a intercessão. Tem pessoas aqui que a gente chama para orar, tem uma certa dificuldade, mas é um excelente intercessor. Dentro da sua casa, quando você for afrontado, ore por aquele que te afrontou. Irmão, dá certo. Eu era perseguido. E todas as vezes que eu orava, por quem me perseguia, ele estava calmo. Porque eu dei a ele o que ele precisava. Entende, amados? Isso são estratégias. Irmãos, esse livro, Salmo 91, é um livro espiritual, onde nós lemos, aprendemos e colocamos em prática. Amém? Então vamos voltar para lá. Salmo 91. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade, fidelidade à sua verdade, será o teu escudo. Essa palavra que nos protege. A sua fidelidade, a tua palavra, a tua verdade é o nosso escudo. É ela que nos protege de todo o mal, de toda cilada, de todos os dardos inflamados do inimigo na nossa vida. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. A palavra de Deus, ela nos dá uma segurança, amados. E nós temos que buscar ter discernimento disso. Algumas setas que são lançadas sobre nós, isso tira um pouco a nossa paz, e daqui a pouco a nossa família está em contenda. Nós devemos entender que algum dardo foi lançado, alguma seta foi lançada. Entende? E isso gera aquela contenda, gera aquela desavença dentro de casa, no trabalho. Então, nós devemos ficar muito atentos. Peça discernimento ao Senhor. Ele dá discernimento a nós. Irmãos, nós temos que nos alegrar com a palavra de Deus. Ser um servo do Senhor é motivo de muita alegria. Então nós temos momentos de tristeza, mas nós jamais temos que ter uma vida de tristeza. Temos momentos de derrota, sim, mas nós não podemos ter uma vida de derrota. Nós estamos aqui hoje, nós estávamos entregues ao fracasso. A nossa vida estava destinada ao fracasso. E porque nós ouvimos a palavra de Deus, estamos aqui hoje, estamos de pé. Porque é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, é Ele quem nos alcança. Eu ouço tanto, eu aceitei Jesus. Acho que é o irmão Cristiano que fala, nós temos que lutar para que Ele nos aceite. Temos que lutar para que Ele nos aceite. E eu sou assim, eu sou tão taxativo nessas coisas, chega a ser desanimador, irmãos. Às vezes eu estou no meu trabalho e chega alguém assim, irmão, aceitei Jesus. E aí? E agora? O que você vai fazer? Aceitou onde? Aceitei lá, levantei a mão lá, na frente de todo mundo lá. A Bíblia diz que aquele que não negar o seu nome não será negado naquele dia. Irmãos, negar dentro da igreja, aceitar Jesus dentro da igreja é mole. Tem pessoas iguais a mim e a você que está querendo buscar salvação, buscar o reino de Deus. As propostas são feitas aqui fora. Os banquetes são dados aqui fora. O banquete do pecado é lá fora que eles vão te oferecer. É a pornografia, aí você, eu não vou ver. Aceitou Jesus. O adultério, irmão, vamos ali, tem duas, uma para mim e para você. Eu não vou, sou servo do Senhor. Aceitou Jesus.
Irmão, eu estou na igreja, mas eu só xingo. Não, irmão, você negou Jesus. É porque eu não tenho sangue de barata, irmãos. Irmãos, você tem que honrar o nome do Senhor. Você tem que honrar o nome do Senhor perante os ímpios. Você xingava, você não xinga mais. Você adulterava, hoje você não adultera mais. Você via pornografia, hoje não. Você era um mentiroso, hoje você não é. Então você está aceitando Cristo na sua vida, a palavra. Porque diz para você não mentir. Eu não vou mentir, aceitei Cristo. Diz para você não adulterar. Eu não adulterei, aceitei Cristo. É assim que nós aceitamos Cristo. Se eu chamar algumas pessoas, quem aceita Jesus? Vai vir um monte, irmão. Mas aqui é muito mole. Ninguém vai te oferecer pornografia aqui dentro. Ninguém vai te oferecer o pecado. Mas lá fora, lá que é o banquete, irmão. É lá. É lá que a batalha é lá. A batalha inicia aqui, é claro. A nossa mente. O desejo vem aqui, ó. Então, nós devemos fugir da aparência do mal. Porque é a aparência do mal que nos faz pecar. Eu fui preso a muitos vícios, irmãos. E eu tive que me afastar de algumas amizades para me manter nos caminhos do Senhor, para eu aceitar Cristo. Eu tive que deixar de ver alguns programas para que eu venha permanecer firme e não venha me desviar nos caminhos do Senhor. Diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aconteça o que acontecer, esteja no caminho, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continue no caminho reto, continue no caminho de retidão, o caminho da palavra. Aconteça o que acontecer, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai nos proteger. É bem verdade que acontecem certas situações onde gera um medo muito grande. E aí nós buscamos força. Aonde? Na fidelidade, na verdade. É ela que nos encoraja todos os dias a combater o nosso inimigo. Que nós não vimos, mas ele nos vê. Desde quando eu e você nasceu, ele nos observa. Ele sabe o nosso ponto fraco, o nosso ponto forte. Ele sabe o dedão que ele pisa assim, ó, e faz você negar Cristo. Ele sabe, ele sabe. Porque ele nos vê, ele nos observa o tempo todo. Só que o Senhor, ele nos dá. Foi sexta-feira, o irmão Renato trouxe a pregação aqui dos homens aqui, sobre Efésios 6. Deus nos dá as estratégias, as armas que nós devemos usar para combater o inimigo que nós não enxergamos. Porque é alguém que vê por nós, irmãos. Amados irmãos, Davi, quando foi lutar com Golias, Davi joga uma pedra e o gigante cai para frente. Quem derrubou esse gigante? É Deus. O povo que saiu do Egito, eles nunca tinham lutado. E quando Moisés estava com as mãos levantadas, eles venciam. Quem lutava por eles? Eles não eram guerreiros, eles eram escravos. É Deus quem vence as nossas batalhas. Ele nos faz vencer. É Ele quem guerreia por nós. Ele é o nosso general. Nós não sabemos lutar, irmãos. É Ele que nos ensina. Nós éramos escravos, irmãos. Hoje nós somos livres, amém, irmãos? Livres para servir ao Senhor. Livres para dizer não ao pecado. Livres para cumprir a vontade do Senhor. Isso alegra a Deus, amados irmãos. Se alegra a Deus, nos fortalece. A alegria do Senhor, a nossa força é quando cumprimos a palavra do Senhor, quando lemos, quando oramos, quando perdoamos, quando pedimos perdão, quando somos fiéis, quando honramos pai e mãe. Isso alegra a Deus e nos fortalece. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nós temos visto, irmãos, muitas pessoas, muitos ímpios, alguns até que já estiveram aqui, dentro da casa do Senhor, não falo dessa igreja, mas que já estiveram perante o Senhor e abriram mão para se encher dos banquetes desse mundo.
Nós temos visto aonde eles têm chegado. Quão deprimente tem sido ver essas coisas acontecendo. Hoje você assiste um programa de televisão e os cantores de hoje são cantores que foram consagrados dentro de uma igreja, mas abriram mão por causa do sucesso, por causa da fama. E eles mesmos não enxergam o caminho que eles têm trilhado. O inimigo cega, irmãos. O pecado cega. E esses irmãos que um dia estiveram conosco estão perdidos nesse mundo. Se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É a obediência do Senhor. Se fizeres do Senhor a tua habitação, se permanecer, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Essa é a misericórdia, a graça de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós. Hoje eu estava lendo um salmo, onde fala a respeito de gratidão. Se não me engano, foi Salmo 136. E é tão difícil ser grato. Eu sempre ensino para os meus filhos, quando você for fazer algo para alguém, não espere receber nada em troca. Porque muitas pessoas são ingratas. Assim foi com aqueles 10 leprosos, que o Senhor curou os 10 e só um voltou para agradecer. Então, porque se a gente fosse se basear nisso, irmãos, a gente para de fazer bem ao próximo. Então, quantas pessoas foram que nós abençoamos, não pela nossa vontade, eu digo que é sempre pela vontade do Espírito. É Ele que nos direciona. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ele. Nós não temos condições nenhuma de fazer o bem se Ele não estiver em nós. Mas as pessoas são ingratas. Mas mesmo um dia nós viramos as costas, nós pecamos, nós envergonhamos o nome do Senhor. Muitas vezes eu bêbado, eu falava da palavra de Deus, olha que vergonha. Um bêbado falando da palavra de Deus e achava que estava fazendo a obra. Mas mesmo assim, o Senhor usou de amor, de misericórdia com a minha vida. E aos poucos, conhecendo a palavra, Ele foi me libertando. Ele foi me colocando da maneira com que Ele quer que eu esteja. Tenho que melhorar muito, é bem verdade. Passa um dia comigo que você vai ver. Não é só a minha esposa que o diga. Eu uma vez disse para minha esposa, eu não te amo, eu nunca vou catar com você. E hoje eu estou casado e hoje eu a amo. Porque é o Senhor que reina na minha vida. É Ele que me direciona. Então há fases no casamento, irmãos. Deixa eu falar algo para os irmãos. Há situações, irmãos, que até o desejo vai faltar. Isso é espiritual, irmãos. Então ora ao Senhor. Peça que o Senhor venha despertar aquele desejo. Né? Aquela chama que um dia tinha em você. Né? Porque a minha vontade não era estar com a minha esposa. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Só Deus sabe onde eu estaria hoje, onde ela estaria hoje, onde os meus filhos estariam. Quem seria o padrasto deles, a madrasta deles? Talvez eu estaria dentro de um bar, afundado, com mais filhos. Mas o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor claramente. E eu permaneci. Eu falei, Senhor, não é o que eu quero, mas só precisa falar comigo. Eu não quero estar com essa mulher, eu não aguento ouvir a voz dela. E uma vez, dormindo, eu sonhei. Eu numa grade e a minha esposa indo com outro homem, de mãos dadas com os meus filhos. Meu irmão, que dor que eu acordei. Eu acordei com uma dor no peito tão grande. E ali então, eu resolvi lutar pelo meu casamento. A minha esposa lutava sozinha. Depois ela ganhou um aliado. Eu e ela lutando junto. E hoje nós estamos de pé. E os nossos filhos estão aqui. Então são essas armas que nós devemos usar, irmãos. O desânimo, ele é curado com a oração. A doença, a contenda, ele é curado com a oração, com a confiança em Deus. Eu não sei como está a sua casa hoje, o seu lar.
Mas ora ao Senhor, ora por ele, ora por ela, ora pelos seus filhos. O Senhor confiou a mim e a vocês, os nossos filhos. Nós devemos orar. Nós devemos entrar na guerra junto com eles. Então, não permita que esse desânimo momentâneo venha destruir uma família. Os seus filhos, os meus filhos, somos nós, pai, homem brabo, servo do Senhor. Nós que devemos cuidar dos nossos filhos. Não deixa ninguém cuidar dos teus filhos não, irmãos, é você. Mas você não conhece a minha mulher, você não conheceu a minha. E teve jeito, irmãos. Teve jeito. Você não conhece o meu esposo, você não me conheceu, irmãos. Esse varão aqui ninguém queria, mas ela quis. E está aí a recompensa. Saiu vitoriosa. Porque nós perseveramos no Senhor. Nós descansamos no Senhor, mas continuamos a guerrear. Nós não deixamos de batalhar, batalhamos até hoje, para que o nosso casamento venha estar de pé e os nossos filhos venham estar na presença do Senhor. Pois ao Senhor dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Pisotearás o grande leão e a serpente. Mas, irmãos, alguém já viu aqui alguém pisar no leão, numa cobra para matar? Não existe isso, irmãos. Por isso que eu digo que esse é um livro espiritual. A palavra de Deus diz que, lá em Gênesis, deixa eu colocar, Gênesis 3, depois que Adão e Eva cometem o pecado através da influência da serpente, a Bíblia diz, o Senhor começa a dar as punições, as consequências que cada um teria, porque descumpriu a palavra de Deus, fraudou a palavra de Deus. E lá no versículo 14 diz assim, no versículo 14, disse, pois, o Senhor Deus à serpente, por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá tua vida. Alguém já viu cobra se alimentar de terra, irmãos? No versículo 19 diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Amados irmãos, essa serpente que Deus fala é Satanás. E ele se alimenta do pó da terra. E o pó da terra é o meu e o seu pecado. Somos nós que alimentamos Satanás quando pecamos. A Bíblia diz assim, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele diz assim, foge da aparência do mal. E aí, como é que faz? Foge ou resiste? Nós devemos fugir daquilo que nos faz pecar. Aquilo que nos faz cometer o pecado. Nós temos aqui as nossas concupiscências particulares. Cada um tem alguma coisa que te faz pecar. Cada um de nós tem alguma coisa que Satanás nos apresenta, ou fazia, né? E a gente comete o pecado. Então, nós devemos fugir da aparência, mas isso não impede ele de nos tentar. Então nós vamos ser tentados. Enquanto nós estivermos nessa terra, seremos sempre tentados. Quando é que nós pisamos e na serpente? Quando nós resistimos ao pecado.
Resistimos àquilo que ele coloca para que venha nos fazer pecar. Nós pisamos na vontade de Satanás nas nossas vidas. Nós não temos o poder de destruir Satanás. A Bíblia diz que é o nosso Senhor quem vai destruir a serpente. É Ele. Mas nós podemos passar por cima daquilo que Ele nos oferece. E por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque se nós não passarmos por cima da vontade de Satanás, ele nos mata, ele nos destrói, nos aprisiona. E como é que nós fazemos isso? Rejeitando, lendo, conhecendo. Digamos, irmãos, aqui a gente está num salão onde tem várias lâmpadas. Digamos que tivesse vários cômodos, e aí tivesse tudo escuro. Então, nós éramos do mundo. Nós éramos escravos do pecado. Fomos resgatados por Deus. Aí nós conhecemos a palavra. E esses cômodos são certas áreas da nossa vida. Quando nós descobrimos a palavra e praticamos, a luz se acende. A minha vida familiar era trevas. Ela ficou apagada por muito tempo. Então, quando eu conheci a palavra de Deus, esse cômodo da minha vida, a minha vida familiar, ela foi se acendendo. Porque a palavra de Deus, ela traz luz. Ela traz luz àquilo que era trevas. Entende? Então, todos nós ainda temos áreas ainda que precisam ser acesas. Temos áreas que até nós conhecemos que falhamos, mas nós não combatemos e não praticamos, para que essa luz venha se acender. Então eu não sei qual é a área que ainda está apagada na sua vida. Eu não sei qual é a área que está em trevas, que te impede de você se entregar totalmente para Deus. Porque as trevas, ela impede você de caminhar, impede de que você venha dar um culto a Deus, um culto verdadeiro. Ela impede você de receber o milagre de Deus. Cada luz dessa é um milagre. O meu casamento, quando acendeu a luz, foi um milagre. Eu não acreditava mais, irmãos. Eu estava destinado ao fracasso, eu sempre falo isso. Mas conhecendo a palavra e praticando, ela se acendeu. Quando eu queria brigar, ela não reagia. Então, quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga, né? Então, a estratégia que Deus nos deu. Toda vez que eu falava assim, eu não vou usar droga hoje. Aí vinha um irmão, vinha alguém, um amigo, sabe aquele amigo que é alegre, aquele amigo que é divertido, que é carismático. E vinha, vem cá, esse aqui é gente boa demais, vamos ali. E quando você via, você já estava de novo nas drogas. Aí você falava, não vou fazer mais isso. Irmão, quantas vezes eu cometi o mesmo pecado? Várias vezes. Tem pessoas aqui assim, que cometem o mesmo pecado várias vezes. E ele usa a mesma maneira, a mesma estratégia. Só que aquele que está em pecado, ele está cego, ele não consegue enxergar. Como é que você guerreia estando cego? Como é que você guerreia estando em trevas, estando tudo apagado? Você só vai conseguir guerrear se você acender essa luz que está apagada na tua vida. Essa luz que está apagada na tua vida, quando ela se acende, você vê quem é seu amigo e quem não é. Você vê o lugar que você deve estar e o lugar que você não deve estar. Ela te diz o que você deve falar, o que você deve ver. E o que você não deve ver. Entende, amados? Então, há luzes apagadas na nossa vida. E nós devemos buscar a luz de Deus para que ela seja acesa e nós venhamos ter sucesso nessa área. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele vem buscar uma noiva. Eu estava lendo sobre o casamento judaico. É lindo, é tremendo, é tremendo. E a noiva tem que estar preparada. Ela não sabe o dia que o noivo vem. Ela tem que estar com as vestes limpas. Ela tem que estar com a lâmpada cheia de azeite.
E para ela fazer isso, é escrito um contrato onde diz as promessas do noivo e aquilo que a noiva deve fazer. O Senhor vai vir resgatar uma noiva, mas não uma noiva suja. Ele vem resgatar uma noiva. Desculpe, me perdoe a palavra, não uma prostituta. Tem que estar limpa, tem que estar adornada. Nós não devemos estar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, prostituindo a palavra de Deus. Deixando de cumprir aquilo que o noivo nos mandou fazer. Entende, irmãos? Então a gente não pode se sujar ali e depois voltar para esperar o noivo. Porque ele vai reconhecer os seus. Não abandone o pecado. Quando a gente dá comida a um cachorro faminto, ele vai embora e volta no outro dia. É assim que Satanás permanece em nós. Porque nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás. O pó da terra está alimentando Satanás com o pecado e ele vai voltar. Ele quer mais. Por isso que diz assim, resistir e ele fugirá. Por que ele vai fugir? Porque não tem alimento para ele. Ele não vai ficar onde não tem alimento para ele. Então, quando o pecado vir, meu irmão, eu sei que é difícil. Eu caí várias vezes, eu sei que é difícil. Eu já cheguei, eu não vou fazer. Vim um pecado, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Falava em voz, não vou fazer. Aí eu não vou fazer. Eu ia reduzindo, depois pecava, irmão. Então hoje, Senhor, me cobre com tuas asas. Me cobre, não me deixa pecar. Me ajuda a resistir a essa tentação. Irmão, é certo que eu vou te falar. É agoniante, é uma ilusão. É uma ilusão. O pecado, o desejo de pecar é uma ilusão. E você fica naquela agonia, eu quero pecar, eu quero pecar, eu quero pecar. Meu irmão, ora. Foi assim que eu consegui me libertar dos mais terríveis pecados que eu praticava. Orando, Senhor, eu não quero, Senhor, eu estou com vontade, mas eu não quero pecar. Eu não quero te negar, Senhor. Me ajuda, me liberta desse pecado. E eu pedi ajuda à minha esposa, ora por mim. Eu ligava para o irmão, ora por mim. É orando que se vence. Quando vem aquela vontade, é aqui, irmão, ele vai bater aqui, ó. Vai lá, é só hoje. Amanhã você faz isso. Amanhã você aceita ele de novo. Mas eu ficava naquela batalha, eu ficava agoniado, irmão. É assim mesmo, você fica agoniado quando você quer pecar. É algo que você gosta. Mas você se rende à palavra de Deus. Aquela luz está apagada. Resiste, irmãos. Vai sumir esse desejo de pecar, vai sumir. Esse desejo de trair tua mulher, você se acha bonitão, que todo mundo gosta de você, isso é mentira, irmão. Seja fiel à tua esposa. Honra teu pai, honra a tua mãe. Honre a palavra do Senhor. Foi muito dolorosa a crucificação de Jesus. Para esse miserável vir com um banquete fajuto e nos afastar da presença dele. Eu já disse aqui, irmão, já fui preso da pornografia durante anos. Era a minha rotina. Eu comia, bebia, tomava banho e via pornografia. Era uma rotina na minha vida. Tão terrível era. De você ver o teu filho passando mal. Como é que você ora? Com as mãos sujas de pecado. Como é que você ora, irmão? Você vê o teu filho precisando da tua oração. E você não poder orar. Porque você está manchado de pecado. Esse dia veio um senhor afastado da igreja porque se decepcionou com a igreja. Filho dele, homossexual, e ele é todo brabão, né? E ele chegou para mim, irmão, meu filho está nessa, está seguindo o espiritismo, fez a cabeça. Eu falei, irmão, ele tem algo que você tem, ele precisa de algo que você tem. A oração de um pai. Eu posso orar para qualquer um dos meus irmãos aqui. Mas a oração de um pai para filho é muito mais poderosa. Eu vou orar com mais intensidade porque os meus filhos, eu viro um leão quando mexo com os meus filhos. Então eu oro, eu entro na batalha, irmão, por eles. Mas como é que se entra numa batalha todo sujo, fraco, doente?
com as vestes sujas de pecado. Nós devemos abandonar o vício da pornografia, o adultério. Chega, tem filmes que não tem que passar mais na sua casa. Tem pessoas que não tem que ir na sua casa. Mas ele só toma uma cervejinha, ele vai te fazer pecar. Mas é só um cigarrinho, ele vai te fazer pecar, irmãos. É só um beijinho, vai pecar. Você vai se afundar, você vai estar alimentando o inimigo. Você vai estar alimentando a serpente. Não brinque com Satanás. Não brinque com o pecado, isso mata. Isso destrói não só você, destrói tua família inteira. Destrói tua família inteira, eu estou te falando. Paguei um alto preço por isso. Paguei um alto preço por brincar com o pecado. Por acreditar que a qualquer momento eu podia largar ele. Vou fazer só hoje, amanhã eu começo de novo. E estava meu filho agitado dentro de casa. E eu não podia orar. Com as mãos presas. Escravo do pecado mais uma vez. Mais uma vez. Até quando, amados? Até quando esse pecado vai te consumir? Até quando você vai ser escravo do inimigo? Vai comer o que ele te dá? Vai beber o que ele te dá? Não vai gerar vida em ninguém? Vai aonde ele quer que você vá. E eu continuo sendo tentado, irmãos. Você acha que se eu sair da casa do Senhor, o que acontece? Eu dou um banquete para ele, vem, come logo esse banquete. Mas comigo ele não vai conseguir mais nada não, irmãos. Foram muitos anos eu alimentando esse miserável. Esse miserável não saía da minha casa, irmãos. Era uma casa que ninguém ia. Ninguém ia na minha casa. Hoje eu tenho irmãos maravilhosos, irmãos verdadeiros que vão lá e vê a paz que é. Claro que tem seus problemas. Nossa família não é perfeita. Nenhuma aqui é. Mas nós lutamos da maneira correta. Conversando, orando, lendo a palavra. Diz assim: porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Olha o que o amor de Deus faz, irmãos. Eu o livrarei e o porei num alto retiro, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Olha o que Salmo 145 diz. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. De todos os que o invocam com fidelidade. Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam com fidelidade. Seja fiel ao Senhor, porque Ele te livrará e o glorificará. E eu lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, salvação eterna. Isaías 45, 17. Israel, porém, será salvo com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou decepcionados em toda a eternidade. Os irmãos entenderam que esse livro é um livro espiritual? Os irmãos entenderam que esse livro é um livro que deve ser praticado? Que o inimigo não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, a não ser a influência que ele causa em nós? Não aparte o livro da lei da tua vida. Medita nele de dia e de noite. Seja qual for a situação, o nosso Deus é poderoso e você precisa acreditar nisso. O Salmo 91 diz: os que habitam no esconderijo, os que habitam, não se permita habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu sei que a igreja tem uma prática de bater palmas ao Senhor, mas curve suas cabeças, vamos orar. Ore, fale com o Senhor nesta noite. Conversa com Ele. Peça perdão, analisa. Faz uma análise da sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Foi o Senhor, Pai, que proveu as nossas necessidades.
Foi o Senhor quem nos protegeu. Foi o Senhor que nos livrou de todas as ciladas do inimigo, Pai. Foi o Senhor que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, para te louvar, para te glorificar, para aprender a tua palavra. É o Senhor, Pai querido, a quem nós queremos servir. Pai, há tantas pessoas que não conseguem se libertar do pecado, Pai, porque nós sabemos o quão difícil é. Mas porque esse mundo, Pai, essas ideologias têm nos afastado do hábito de ler a tua palavra, de orar, de buscar a tua presença, Senhor. E por isso nos tornamos prisioneiros, Pai. Prisioneiros de Satanás, que tem destruído a vida de muitos, Senhor. Muitas pessoas que um dia estiveram aqui, hoje estão afundadas no crack, nas drogas, na bebida, na prostituição. Porque deixaram de acreditar na tua santa palavra, Deus. Nos perdoe, Pai querido. Esteja conosco. Que as tuas mãos estejam sobre cada um daqui. Os que estão, aqueles que estão nos assistindo. Esteja conosco, Pai. Nos protegendo e nos guardando, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pastor Elvis.